Vamos agora sobre o Programa Nacional de Enfrentamento ao Crime Organizado, lançado hoje pelo ministro da Justiça, Flávio Dino. Dino autorizou o uso de 300 integrantes da Força Nacional do Estado do Rio de Janeiro e liberou 20 milhões de reais do Fundo Nacional de Segurança Pública para a Bahia, que enfrenta uma onda de violência. Ao todo, serão investidos 900 milhões de reais para ações de enfrentamento às organizações criminosas. As medidas foram assinadas nesta segunda-feira durante o lançamento do Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações. Ou seja, no evento, o ministro tentou minimizar as críticas e defendeu que o governo federal não tem autonomia sobre as polícias dos estados. Ou seja, Clarissa, esse programa de enfrentamento ao crime organizado é o suficiente? Olha, Leandro, muita gente dentro e fora do governo enxergou no lançamento desse programa uma coisa só: uma resposta do ministro Flávio Dino a um fogo amigo que está circulando com muita intensidade, muita força nos bastidores, vindo em grande parte do PT e também a críticas da oposição de que a política de segurança do governo seria extremamente inconsistente e insuficiente. A gente está assistindo a uma onda de violência aí tomando vários estados do país. E a gente vê também uma disputa grande ocorrendo nos bastidores pela cadeira de Flávio Dino, caso ele seja, de fato, nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje, passei bastante tempo nessa apuração de manhã, Pedro Venceslau aqui também me ajudou, a gente conversou com bastante gente a respeito desse tema e ficou muito evidente que o PT está de olho na cadeira de Flávio Dino, seja para assumir o ministério inteiro, unificado, Justiça e Segurança Pública, no caso de Dino deixar o ministério, ou então, que se ele permanecer no cargo, que se faça ali uma cisão, recrie-se a pasta de segurança pública a ser entregue pelo PT. Eu acho que muito do que a gente viu nesse anúncio era uma resposta. Tanto é que a gente viu o Flávio Dino discorrer longamente sobre as realizações dele na área de segurança pública, da sua gestão na área de segurança pública, antes mesmo de anunciar os detalhes do programa. Ele diz que não, diz que isso começou a ser discutido lá atrás, desde o começo do governo, que é um programa que está sendo consolidado há bastante tempo. É claro que essas iniciativas, um projeto como esse não brota da noite para o dia, mas eu acho que no melhor dos cenários esse anúncio vem em boa hora para o ministro. Leandro, tem uma disputa já nos bastidores, né? Claro, o Flávio Dino é favoritíssimo para ocupar uma vaga no STF, mas ele quer manter o time dele no Ministério da Justiça. Já tem 2 nomes ali cotados, 3 nomes cotados, o PT já está brigando internamente para ver quem vai ser o sucessor do Flávio Dino. Tem o Vadir Damus, o Marco Aurélio Carvalho estão ali nessa disputa. Mas dentro do PSB, o partido do Flávio Dino, quer manter o controle sobre o Ministério da Justiça. O nome preferido do Flávio Dino é o do Ricardo Capelli, o seu secretário executivo. Ricardo Capelli, que acompanha o Dino desde os tempos do PCdoB, quando o Ricardo Capelli era presidente da UNE, liderado pelo Flávio Dino. Ele acompanhou o Flávio Dino no governo do Maranhão e hoje é um homem da maior confiança, tanto é que ocupou o cargo de interventor no Distrito Federal. O problema é que o Ricardo Capelli é jornalista, não tem formação em direito. Então, outro nome que desponta é o do Augusto Arruda Botelho, secretário nacional de Justiça. E o Flávio Dino deu uma entrevista para a gente hoje no 360, e aí eu fiz uma pergunta que eu queria colocar aqui para os meus colegas comentarem. Eu perguntei para ele o seguinte: quando houve aquela operação da Polícia Militar no Guarujá, o Flávio Dino disse que ela não pareceu proporcional. Mas depois, quando aconteceu as operações policiais na Bahia, ele não fez esse tipo de comentário, né? Eu perguntei para ele o seguinte: governador, no caso da Bahia foi proporcional? Né, Clarice? Ele foi lá, desconversou, começou a puxar a conversa para o outro lado, acabou não respondendo se ele achou que foi desproporcional em São Paulo, mas foi proporcional na Bahia tudo bem, aqui em São Paulo não, né? Então, assim, houve uma diferença clara de tratamento do Flávio Dino no caso aqui de São Paulo. É claro, ele falou que tem um diálogo republicano muito bom com o governador Tarcísio de Freitas, que está colaborando aqui com a Polícia Militar também de São Paulo, assim como está colaborando com a Polícia Militar da Bahia. Mas essa resposta ficou meio no ar. Poit, a oposição fala que a insegurança no país está aumentando. Esse pacote de enfrentamento daria conta da situação? Para mim, esse pacote de enfrentamento, Leandro, ele é mais um pacote de enfrentamento da insegurança ou do crime organizado político.
né? Porque, estou dando sequência à provocação do Pedro, cadê esse pacote em São Paulo? Ou esse pacote só vale aonde tem algum tipo de relação política com o governo federal? Porque para a Bahia não tem resposta quando a pergunta vem, para a Bahia não tem crítica se for desproporcional ou não, para a Bahia tem dinheiro do governo federal, tem blindado da Polícia Federal, tem ajuda, que é o que o governo federal precisa fazer em alguns pontos. Para o Rio de Janeiro, aonde aí a relação, vamos dizer assim, é menos conflituosa do que a relação política e de posição ideológica de São Paulo, também tem ajuda, tem força nacional no Rio de Janeiro. Se falar de prefeito, então, o prefeito Eduardo Paes apoiou o presidente Lula. Aí tem tudo. E São Paulo? População de São Paulo, independente de ser direita ou de esquerda, não merece apoio? A polícia de São Paulo é diferente das outras polícias? O crime em São Paulo não merece apoio do governo federal para ser combatido? É essa pergunta que não pode ficar sem resposta. Senhor ministro Flávio Dino e o governo federal. Se vier apoio para São Paulo, a gente até se retrata aqui e fala novamente, porque eu perguntei nesse Arena, qual é a diferença do combate ao crime organizado na Bahia e em São Paulo? É o crime do mesmo jeito. Portanto, esta fala do ministro Flávio Dino, com todo respeito, e este programa, parece que é outro ministro. Parece que a gente está em outro país. Porque é uma fala ponderada, não, nós vamos ajudar, vamos respeitar a autonomia dos estados, né? Intervenção federal é algo muito sério, então vamos dar todo o recurso para os estados resolverem na ponta. Caraca, se a gente escutar isso numa outra ótica, não saber que é o ministro Dino falando, poxa, a gente pode encaixar aí discurso de revisão do Pacto Federativo, a gente pode encaixar aí discurso de não importa qual é o partido, o governo federal está ali para deixar o dinheiro na ponta para os estados decidirem combater o crime. Esse discurso não condiz com as atitudes do ministro Dino até então, principalmente em relação ao estado de São Paulo. Agora, Hélio, qual a diferença entre essas medidas apresentadas e o pacote anticrime do ex-ministro Sérgio Moro? Eu acho que são coisas bastante diferentes, porque nesse caso aqui, Leandro, me pareceu que é um plano feito às pressas e meio para inglês ver, meio na emergência, saindo uma opção de números sendo jogados, 26 para a Bahia, porque já tinha 170 não sei de onde, e nós vamos fazer 900 milhões até 2026, né? Por que eu acho que essa coisa foi na correria? Porque realmente a segurança pública não era foco, não foi foco desse ministério, desse governo, desde o início, desde janeiro. O foco do Ministério da Justiça tem sido basicamente dois. Bolsonaro, incriminar Bolsonaro e prender Bolsonaro, e ataque à Lava Jato, cancelar como se chama, aqueles acordos de leniência, esse tipo de coisa. Eram esses dois. Aí aconteceram essas operações com uma série de mortes e num Estado, né, com aliados políticos governando, da onde ele já veio e tem também interesse, e aí saiu correndo para costurar um plano, né? Eu não li o plano, mas eu acho que esse plano nem existe em detalhe, isso tudo foi feito às pressas para mostrar serviço, como foi mencionado, tem gente já querendo pegar essa Secretaria da Segurança Pública e quem sabe já fazer um novo ministério com essa Secretaria da Segurança Pública, porque realmente o Dino não está cuidando disso. Agora, eu não acho que a esquerda tenha assim, um grande histórico de se preocupar e de cuidar da segurança pública. Então, se o governo está querendo trazer mais gente para a base do governo, ele poderia alocar essa Secretaria de Segurança Pública para alguém da oposição, que tenha de direita, que tenha prática com lidar com segurança pública. Olha, e na Bahia, uma criança de 6 anos foi baleada e morta depois que homens armados invadiram a casa onde ela morava com a família em Salvador. Sara Sofia Santana de Jesus é mais uma vítima da violência no estado. As autoridades de segurança ainda desconhecem a autoria e a motivação do crime. O pai dela também foi atingido e socorrido para um hospital. Não há detalhes do estado de saúde. A mãe da menina também estava no imóvel e não foi atingida. Em todo o mês de setembro, foram pelo menos 71 pessoas mortas durante confrontos com a polícia.
Ou seja, Clarissa, Hélio, Pedro, também o Poit, a sensação de violência, segundo a oposição, vem crescendo ainda mais nas capitais e também até no interior. Um fato que me chamou a atenção lá na Avenida Boa Viagem, a principal avenida, uma das principais avenidas lá no Recife, lá em Pernambuco, neste final de semana, foi um episódio de que os moradores que moram lá relataram que o pneu de moto estavam sendo retirados durante a madrugada. Quem coloca a moto lá no estacionamento, na própria Avenida Boa Viagem, que é uma avenida beira-mar, os assaltantes vão lá e levam os pneus da moto. Ou seja, esse argumento da oposição de que a insegurança vem aumentando no país, se o governo não conseguir dar conta, pode ser um tiro no pé? Eu acho, Leandro, em primeiro lugar, a gente está, de fato, observando uma escalada de violência em alguns estados. Isso não é mistério para ninguém, a gente consegue ver no noticiário. O caso da Bahia é um caso específico onde a situação está muito dramática. Mas existem vários fatores que levam a essa situação. Quando a oposição faz esse discurso simplista de que isso é culpa do governo federal e do interesse de Flávio Dino em ir para o Supremo Tribunal Federal, é apequenar demais o problema da segurança pública no Brasil. A gente precisa olhar para isso como uma questão plural, que demanda ação conjunta de todos os agentes federados, municípios, governos estaduais, governo federal. Não é responsabilidade do governo federal apenas garantir que a segurança pública funcione em todos os estados. Lembrando, o Ministério da Justiça e Segurança Pública não é executor das políticas de segurança pública no Brasil, os governos estaduais são. Então, é claro, tem participação, tem atuação, tem como ajudar, tem como subsidiar a segurança pública nos estados, de acordo com a necessidade, mas os agentes locais têm responsabilidade também por garantir aí que a gente tenha uma condição que melhore e não um agravamento, como a gente está vendo. São muitos os fatores que acabam impactando nisso. Acho que a oposição tenta fazer um discurso simplista que, nesse momento, é meramente político. Agora, no caso da Bahia, tem um cenário particular ali no estado, que é a fragmentação do crime organizado, Muitas facções que surgiram ali no estado. Antes haviam duas facções nacionais com mais influência, o PCC e o Comando Vermelho. 10 parece, né? Agora são 10 facções criminosas. Isso pulveriza demais e também cria uma guerra entre grupos. E aí é uma situação que o governo tem que agir com mais dureza, Então a gente já viu isso acontecer no Rio Grande do Norte. Lá atrás isso aconteceu no Espírito Santo. A gente tem aqui em São Paulo o PCC, que é a principal organização criminosa aqui do estado e a principal do país, mas aqui em São Paulo o PCC domina sozinho, então a gente não vê uma guerra de facções como acontece em outros estados. No Rio de Janeiro a gente tem mais de uma facção, mas cada uma controla o seu território. De tempos em tempos a gente tem uma guerra que acontece de forma mais intensa. Agora está acontecendo isso, Explodiu uma guerra entre facções. Só que no caso do PT é mais complicado ter essa reação, porque o PT é um partido que historicamente sempre criticou o discurso do endurecimento na segurança pública. O PT sempre criticou muito, por exemplo, o então governador Geraldo Alckmin, quando ele disse que quem não reagiu está vivo, aquela coisa do bandido bom, bandido morto. O PT tem uma tradição de militância nos movimentos sociais, de direitos humanos, por exemplo. Então, para o PT é muito desconfortável ter um governador de estado que lidera o ranking de mortes violentas pela Polícia Militar. Agora, vale destacar também que o ministro da Justiça, Flávio Dino, destinou 20 milhões do Fundo de Segurança para a Bahia, dentro desse pacote aí. Leandro, eu acho que a saída mais fácil e, para mim, entre aspas, tá, gente, com muito respeito, covarde que seria deste governo, é falar, isso não é comigo, isso é responsabilidade do governo estadual. Veja lá, gente, um líder dessa nação tem que lidar com todos os problemas que estão debaixo dele ali, da nação. A gente tem a responsabilidade da segurança pública no governo estadual. Tem as atribuições de cada ente federativo, Município, Estado e União. Mas o legislador, o executivo, até o judiciário federal também tem o seu papel. Porque quando lhe convém, o governo, não, a segurança pública, vou mandar recurso, tal. Agora, quando o calo aperta, isso não é comigo, é do governador. Quando lhe convém, até discurso do próprio presidente do STF,
vou fazer isso, vou garantir educação, pautas que nem é dele, é do executivo. Mas aí quando não lhe convém, isso aqui não é responsabilidade. Gente, não dá para se eximir da responsabilidade. E é óbvio que para a população na ponta, se apertar educação, segurança, saneamento, segurança, saúde, o cara, isso aí é problema do meu governador, não é problema do Lula. Não vem com essa não. É responsabilidade sim do governo federal que pode. Estava anotando algumas coisas aqui. O que o governo pode fazer? Pode, por exemplo, colocar um programa de repasse de verbas federais para estados e municípios que tiverem algumas metas de redução de violência. Assim como repassa verbas federais com metas para a educação ou para a saúde, coloque para a segurança pública. Aí você dá um incentivo para o Estado tomar mais conta. Por que o governo federal não pode sugerir isso? É o legislador, é a Câmara. O governo federal pode colocar um projeto, pode colocar uma medida provisória. O governo federal pode olhar para o Código Penal, da Lei de Execução Penal e endurecer a pena. Porque se o crime continuar compensando no Brasil, aí o criminoso não tem medo, né? 1 em cada 10 homicídios são resolvidos. Diga-se de passagem, Maranhão, estado mais violento do país, um dos mais pobres. Portanto, né, o estado, eu me refiro ao Maranhão porque o governador que foi recentemente era o Dino, que agora é o ministro. Então, o governo federal tem a sua parcela, o seu naco de responsabilidade. E aumentando a violência pública, Leandro, vai respingar, porque o cidadão na ponta não quer saber de quem é para resolver. Porque o cara trabalha duro, sabe, pega condução, não pode nem circular com o seu celular que comprou a parcela para se comunicar com a sua família, que vem alguém e toma o celular dele em qualquer lugar do Brasil. O governo federal tem que agir. E não é politicamente não, fazendo um pacotinho, como o Hélio disse, né, para inglês ver, mandando verba e dizendo que é o pacote de segurança pública. Tem que envolver endurecimento com a legislação, tem que envolver metas para repasse de verba federal, independente de que partido é o governador daquele estado.